Antes de começar qualquer coisa relacionada ao sermão hoje, eu quero tomar a liberdade de dizer que uma das coisas que eu mais apreciei e fiquei feliz que eu vi aqui na TIP é que os cultos de manhã tem esse momento de pregação expositiva. Para quem isso pode parecer um nome esquisito, para quem não está familiarizado com a teologia, mas ele vem do termo de você expor as Escrituras. Eu não sei do contexto que você veio, mas é muito fácil a gente lembrar de igrejas que talvez a gente fez parte e não necessariamente teve uma preocupação da igreja em passar livro por livro, capítulo por capítulo, né? Seja com a desculpa de que temos uma escola bíblica. Enfim, na minha percepção e com toda a reverência aqui, infelizmente na minha experiência, eu tenho percebido que em alguns casos era uma estratégia de evitar passagens difíceis. Então, quero dizer isso como um irmão de vocês em Cristo, como um professor de teologia, que isso aqui é maravilhoso, isso é benção. Eu acredito que, mesmo que um ministério, uma igreja leve 30 anos para passar por todos os livros, não seriam 30 anos desperdiçados. Como professor, eu posso dizer que um livro bem entendido da Bíblia é melhor do que você gastar a sua vida achando que você entendeu o que está escrito de capa a capa aqui. Eu aproveito para mencionar que domingo que vem começamos com a escola bíblica. E o primeiro currículo que eu apresentei para o pastor Kerkos e a direção foi um plano da gente passar também por todos os livros da Bíblia. Começa domingo que vem, 8h50. Mas antes também de entrarmos na palavra, hoje a gente vai dar sequência, então, a essa série Vida Cristã em Ação. Hoje eu vou passar com vocês do capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes de entrarmos no capítulo 7, eu quero recapitular alguns pontos que o pastor Kerkos mencionou domingo passado. Então, ele mencionou sobre a responsabilidade diante da graça, ele mencionou a questão de santidade e perseverança. Temos uma responsabilidade diante de Deus, de vivermos uma vida que o agrada, diante daquilo que nós apresentamos, diante daquilo que a gente já aprendeu, diante daquilo que Ele já ensinou para nós em Suas Escrituras. Então, temos uma responsabilidade diante dos nossos irmãos, temos uma responsabilidade diante de Deus, mas mais que isso, as cartas de Paulo mencionam que um dia prestaremos contas diante de Deus, no tribunal de Cristo, sobre todas as palavras e ações que nós tivemos em vida. Então, essa responsabilidade. E aí ele mencionou, pastor Kerkos, não podemos fazer graça com a graça de Deus. Então não podemos levar nossa vida de qualquer jeito. Há um zelo, há uma reverência com que a gente tem que viver a nossa vida e tomar as nossas decisões. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse capítulo 6 também foi que Paulo ele sofreu, mas ele não descredibilizou o ministério dele. Paulo ele usou todos os sofrimentos dele em sabedoria como uma forma de buscar como glorificar a Deus, expondo de uma maneira apropriada. Isso é muito importante, porque embora a gente esteja falando sobre Paulo, que é um apóstolo e tudo mais, essa questão de não descredibilizar o ministério tem a ver com todos nós. Tenhamos o título de pastor ou não. Uma coisa que o pastor Kerkos tem mencionado bastante é que todos nós temos o ministério da reconciliação. Então, de início a gente já pode mencionar que todos nós temos esse ministério da reconciliação. Quem for casado não pode descredibilizar o seu casamento também, e tudo mais, para todas as áreas da vida. Isso é muito importante. Não se trata dos problemas que surgem em nossas vidas, mas se trata da maneira com que nós lidamos com esses problemas que surgem diante de nós. Essa é uma das lições importantes que precisamos aprender com o apóstolo Paulo. O ministério ele não é reconhecido por prosperidade, foi outro ponto que o pastor Kerkos mencionou, mas por paciência em meio ao sofrimento. Esse aqui é um dos pontos mais trabalhados no Novo Testamento. O sofrimento, a importância da gente aprender a lidar com o sofrimento e paciência em meio ao sofrimento. Todas as vezes, por exemplo, que Jesus menciona, ao que perseverar, receberá a coroa. Quando Paulo menciona tudo posso suportar também, vemos essa questão. O sofrimento, essa perseverança em meio ao sofrimento. Perseverança de continuar glorificando a Deus, sendo instrumento para a sua honra e glória na vida daqueles que estão ao nosso redor.
Mas mais importante, em meio ao sofrimento, não deixar de glorificar a Deus, viver uma vida que glorifica a Deus. E por fim ele mencionou o jugo desigual. No caso aqui, Paulo, ele trabalhou a ideia de associação com falsos mestres, então a gente tem percebido aqui que a igreja teve uma certa divisão, mas o pastor Kekros, ele foi além. Associação matrimonial, associação profissional, associação com as amizades com que nós cultivamos em nossas vidas, isso é muito importante. E agora, chegamos ao capítulo 7. E eu coloquei esse tema aqui, esse título. O sofrimento é necessário. E já começa... Esse título talvez pode desanimar, pode talvez ser duro demais, mas eu prometo que vai ter um monte depois do vale aqui. Vai ser benção. Então, eu vou começar a leitura aqui desse capítulo. A minha Bíblia está na versão NAA, mas acho que eles vão transmitir aqui, eu não lembro se é NVI ou enfim. Versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pedimos que vocês nos acolhem em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque, se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também de elogios que, na presença de Tito, fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como vocês o receberam com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado por mais um dia que a gente pode aprender a Tua Palavra, conhecer um pouquinho mais do Senhor e o que o Senhor espera de nós. Usa a minha vida para abençoar meus irmãos e abençoa-nos aqui, Pai. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso coração para receber essa palavra. Nos livra de tudo aquilo que possa nos impedir de entender e compreender a Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu quero mencionar aqui, no versículo 1, eu vou passar com vocês, versículo por versículo.
essa santificação e separação que ele menciona no versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, e aqui eu quero fazer um ponto. Vocês lembram que na pregação do pastor Franco, 2 domingos atrás, ele mencionou que nós estamos diante de uma carta. E quando Paulo escreveu, obviamente não tinha essas divisões aqui. Capítulo 7, capítulo 8, tudo uma coisa só. Mas hoje a gente começou pelo capítulo 7. Só que o capítulo 7 começa assim: portanto, tendo tais promessas. Às vezes quando a gente vai ler a Bíblia e a gente começa por um capítulo, peraí, mas é o versículo 1, que tais promessas são essas? A gente precisa de lembrar que isso aqui é uma carta. Então a gente precisa o quê? Voltar. Seria a mesma coisa que você ouvir um áudio que você recebeu pelo WhatsApp a partir do segundo 30. Não, tem que começar pelo 1. Quais promessas são essas? Então vamos voltar para o finalzinho do capítulo 6, ali no versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse: habitareis e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Segunda promessa. Então, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Promessa 1. Eu os receberei. Promessa 2. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. São essas promessas que ele está se mencionando. Então, às vezes, isso serve para a carta de Paulo aos Coríntios, serve para outro livro da Bíblia. Às vezes a gente vai fazer o nosso devocional, começa por um capítulo e fica meio confuso. É só voltar para entender o contexto. Então, versículo 1. Tendo tais promessas, que a gente acabou de ler, purifiquemo-nos de toda impureza, de toda carne, que nem diz o pastor Queco, essa carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Aqui eu queria fazer a menção, enquanto eu estava preparando essa mensagem, em um comentário bíblico, esse Warren Wiersbe, que às vezes a gente vê carne e espírito e não fica às vezes tão fácil a gente entender o que está falando. E um exemplo bem didático que ele passou, que eu queria compartilhar com vocês, dessa diferença de purificação a carne e o espírito, é o exemplo da parábola do filho pródigo. Ele faz o paralelo entre os dois irmãos. O propósito daquela parábola dita por Jesus é sobre a alegria da salvação. E era uma crítica no final, quando o irmão mais velho não se alegra com o retorno do irmão, fica bravo. Essa era a crítica aos fariseus hipócritas, que estavam indignados que os gentios estavam se convertendo, que outras pessoas estavam convertendo com o ministério de Jesus. Então, um exemplo didático: a carne seria o irmão mais novo, pródigo, que foi embora, tomou as decisões de qualquer jeito e realmente fez tudo o que fez. Purificação do espírito: o irmão mais velho é o irmão que ficou. Na nossa linguagem aqui, seria aquela pessoa que fica por exemplo, Jesus ele faz vários exemplos, ele chama o seu corpo de seu rebanho, as suas ovelhas. E em Mateus 7 ele vai mencionar que às vezes tem uns cabritos no meio. O irmão mais velho seria esse cabrito. Não cabe a nós saber quem que é ovelha e cabrito, mas seria ele que estava na igreja, estava congregando e não ficou feliz com a salvação, não ficou feliz com o retorno do irmão. Essa é a reflexão que a gente pode fazer a partir disso aqui. Até que ponto o nosso compromisso com a igreja, vir aqui aos domingos, participar de célula, o nosso dia a dia, no nosso casamento, não é uma simples religiosidade como o irmão mais velho. A gente não se alegra com, de repente, o arrependimento de algum irmão, não temos o compromisso em abençoá-lo, em edificá-lo. Alguns teólogos, eles colocam esse primeiro versículo do 7 como continuação do 6, mas enfim, só uma mençãozinha para vocês. Peguei essa frase também do Hernando Dias Lopes: não somente devemos descartar e despojar-nos de todo tipo de contaminação e impureza, mas também nos tornarmos progressivamente semelhantes a Jesus. Então esse propósito aqui do versículo 1, de purificação de toda impureza, tem a ver com isso aqui, o aperfeiçoamento da nossa santidade no temor de Deus. Que é isso aqui que o pastor Hernandes menciona, nos tornarmos progressivamente semelhantes a Jesus. A santificação é um processo contínuo ao longo da vida. Eu menciono com meus alunos que a nossa caminhada cristã ela tem dois pontos fixos.
Nós temos o momento de nossa conversão, em que recebemos a justificação de Deus, é uma vez só. A gente se batiza uma vez só, está aqui. E existe um ponto final. Quando a gente morrer, ou quando Jesus voltar, que teremos o nosso corpo glorificado. O que tem no meio? Isso. A santificação é um processo contínuo ao longo da vida. A santificação não é um ponto fixo, mas é contínuo. Dia após dia, nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, nos render diante do Espírito Santo. De pecado em pecado, entendo o que eu vou dizer agora, a gente vai de arrependimento em arrependimento. Porque se Jesus pedir para a gente se arrepender de tudo de uma vez só, a gente não suporta, a gente pulveriza. Mas quem aqui tem, não importa se você tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, 1 semana de caminhada cristã, você já percebe que o Espírito Santo ele vai de luneta em luneta, agora essa área, agora essa área, agora essa área. E a hora que você percebeu, depois de 1 ano, 5, ou enfim, você consegue perceber visualmente em sua vida o tanto que o Espírito Santo já trabalhou, o tão diferente que você é. Talvez, depois de encontrar alguém anos depois, a pessoa nem te reconheça mais, pela mudança em seu tratamento, em sua postura. Que é esse o propósito. Paulo vai escrever sobre isso em outras cartas, principalmente em Efésios. Ele vai dizer que o propósito da comunhão é duplo, para nós usarmos os nossos dons e talentos para abençoar os nossos irmãos, e o segundo ponto, para que a gente se torne cada vez mais semelhante a Cristo, alcançarmos a estatura, a plenitude de Cristo. Isso dá uma informação importante para a gente. Arrependimento e santificação, que nem disse Jesus que a gente avalia a árvore pelos frutos. A gente consegue avaliar santificação e arrependimento, sim. A gente consegue. Eu queria passar essa retrospectiva com vocês, sobre o que está acontecendo com essa carta de Paulo. Todas as pregações têm alguma menção, mas eu queria fazer uma menção que eu não lembro de ter ouvido, só um acréscimo de curiosidade para vocês. Então, essa é a linha aqui. Primeiro, Paulo, ele chega na Grécia, ele funda a igreja. Depois, quando ele se sentiu confiante, ele partiu para outros lugares. Ele recebe notícias de problemas e escreve a primeira carta. A primeira carta é mencionada em 1 Coríntios 5, ou seja, a primeira carta de Coríntios, na verdade, é a segunda. Ele recebe relatos de mais problemas e escreve a segunda carta, que é a 1 Coríntios. Crise na igreja se agravou e Paulo foi a Corinto. Foi quando ele percebeu essa posição formal contra ele, que é mencionado que as igrejas estão acreditando que ele não é um pastor, ele não é um apóstolo como os 12, que existem falsos mestres e as pessoas estão questionando a validade do ministério dele. Depois disso, Paulo escreve uma terceira carta, que não é a 2 Coríntios. Ele escreve uma terceira carta, que é conhecida como carta pesada ou carta severa, e Paulo ficou temeroso, que a gente vai ver nesse capítulo 7, ficou temeroso, talvez ele tenha pesado demais a mão. Paulo recebe as notícias boas de Tito, que a gente vai ver agora em capítulo 7. A igreja como um todo tinha se arrependido e fez o que deveria fazer. Paulo fica aliviado e escreve a quarta carta, 2 Coríntios. Ele fica aliviado, que é o que ele mencionou, que a gente leu aqui, que ele ficou aliviado porque não trouxe tristeza, enfim. Queria trazer essa recapitulação para a gente entender qual é o ponto que a gente está. Então, nessa trajetória a gente está aqui. Paulo ele recebeu as boas notícias, a carta já foi escrita. E a igreja como um todo tinha se arrependido. Esse é o contexto desse capítulo aqui. E agora chegamos de fato, dada essa recapitulação e contextualização, vamos entrar no versículo 2. Apelo de acolhimento de Paulo, versículo 2. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Então Paulo ele menciona 3 argumentos aqui. Ele já começa com 3 argumentos. Primeiro, não tratamos ninguém com injustiça, ou seja, ele é digno de confiança. Não prejudicamos nem corrompemos ninguém. Ele não corrompeu em si, enquanto um apóstolo, enquanto um fundador da igreja, enquanto um pastor ali, ele não corrompeu valores, ele não corrompeu princípios e não corrompeu a vida de ninguém. Terceiro, não exploramos ninguém. E esse explorar desse grego aqui, objetivo de lucro financeiro. Ele está dizendo, eu não sou um mercenário. E isso aqui é muito sério.
Augustus Nicodemos, presbiteriano, ele vai mencionar que coisa maravilhosa quando um pastor pode recomendar a si mesmo dessa forma, ou ser recomendado diante do testemunho da igreja. E aqui, estamos falando de um pastor e de um apóstolo, mas isso serve para todos nós também. Até que ponto a gente pode fazer que nem Paulo, bater no peito e dizer, eu sou digno de confiança, pode confiar em mim. Ou o melhor exemplo, eu esqueci qual é a carta agora, acho que é Colossenses, eu não lembro, que ele vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, é isso, Daniel? Acho que é Colossenses, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é uma reflexão importante. Você, faça a reflexão, não precisa responder aqui para mim. Você pode chegar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para quem quer que seja, e a pessoa com dúvida, como é que ela segue a caminhada cristã, você pode dizer, pode imitar absolutamente tudo que eu faço, tudo que eu sou? E é muito triste quando a gente vê isso, infelizmente, pelo que a igreja brasileira é reconhecida. O pastor Kerkers, em alguns cultos atrás, ele mencionou o novo censo do IBGE. Aquela porcentagem, para mim, de mais de 80% não significa absolutamente nada. Quem aqui gosta de cozinhar sabe que uma pitada de sal salga toda uma panela de feijão. 80% não é pitada. 80% você tem sal para salgar, temperar gostoso, estragar e ainda sobra para até Jesus voltar. Então, não está batendo na prática esse número. Temos 80% de cristãos, mas eu não preciso listar pelo que o Brasil é conhecido, todo mundo sabe. Alguma coisa não está batendo. Ou a gente tem 80%, que é o que eu já ouvi uma vez em uma igreja, crente 007, é o espião, é escondido. Ele é, mas você não sabe que é. Mas é um cristianismo falso, porque o cristianismo ele tem seus frutos, ele tem uma resposta. Existe uma teologia pública assim, aquilo que eu aprendo, o Espírito Santo, eu não consigo conter. Aquilo que o Espírito Santo faz em minha vida, uma hora vai resplandecer num comportamento, numa postura pública. Ou temos o que os católicos já nos ensinaram há tanto tempo. Tem o católico não praticante, agora temos o evangélico não praticante e o cristão não praticante. Então tem para mim que esse número é muito menor. Porque a gente tem cristão para transformar a sociedade, transformar relacionamentos, transformar famílias, tantas outras coisas, e exportar para outros países. Sobre esse não explorar ou prejudicar ou corromper, o que mexeu bastante comigo foi que nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu tenho tido relatos de dezenas de pastores que foram presos ao redor do Brasil por abuso sexual, e tantas outras coisas, com a desculpa de, não, minha irmã, para você se arrepender, para você ser santificada desse pecado e purificada, eu vou ungir as suas partes íntimas. Sim, isso está nos relatos, nos boletins de ocorrência policiais, de dezenas de pastores foram presos. E aí vem que a maior repercussão dentro da igreja, que eu vi de repercussão na internet, foi, como assim você está tocando no ungido do Senhor? Eu não vou nem entrar agora nessa frase porque ela é problemática, mas a repercussão não foi de celebração porque o criminoso foi condenado. Mas é sempre uma preocupação, talvez de modo geral, na igreja brasileira, do tipo, não, mas é o pastor, não, mas é aquela pessoa. A gente tem que amar e tem que cuidar. Sim, mas se cometeu crime, existe capelania prisional para isso. Mas é verdade, a gente está rindo aqui, mas é uma risada de nervoso, porque todos nós, muitos de nós aqui, se não todos, conhecemos aquela pessoa que sofreu um abuso, seja emocional, psicológico, exploratório, de qualquer natureza, e a reação da igreja foi, fique em silêncio, perdoa. E não acontece nada com outra pessoa. Isso é abuso. Isso é abuso espiritual, eu preciso deixar bem claro isso. Porque, infelizmente, vamos lá, Deus é amor? Ninguém questiona que Deus é amor. Mas Deus também é justiça, Ele é justo. Isso aqui em teologia a gente chama de atributos de Deus. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis, não passam para nós. Por exemplo, Deus é onisciente. A gente pode se arrepender e santificar o tanto quiser, a gente não vai se tornar onisciente. Mas a gente pode
aprender e assimilar em nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, justiça e amor. Então isso se comunica. O problema é que, na prática, muitas igrejas falam só de amor e não falam de justiça. E isso é uma censura, isso é abuso com as vítimas. Se eu exerço o amor sem justiça, isso é libertinagem, pode fazer qualquer coisa. Se eu exerço justiça e eu não exerço amor, eu mato você, não existe misericórdia. Então, amar a vítima e cuidar dela enquanto eu penalizo o ofensor, isso é bíblico, isso é necessário. E a gente, eu falo a gente, nós, a igreja brasileira, a gente precisa resgatar isso. A igreja brasileira, nas últimas décadas, tem falado de tanto amor que gerou uma geração medrosa. Não, eu não posso exortar, eu não posso ser duro ali, eu não posso abrir a Bíblia, porque tem que amar. Mas não é só amar. Isso significa que o inferno é uma expressão do amor e justiça de Deus. Expressão de amor, porque existem os salvos. Expressão de justiça, porque é a consequência daqueles que não se submeteram a Deus. Pesado isso, né? É pesado, mas é necessário. E essa necessidade vai ficar clara aqui também nessa palavra de hoje. Nos versículos 4 a 5, coloquei aqui sabedoria nas palavras de Paulo. Paulo estava transbordando de alegria com os coríntios. Eu estou bem triste com o meu Corinthians. Paulo estava transbordando de alegria com os coríntios, porque em meio à tribulação, Deus tinha lhe trazido conforto. Ele estava preocupado, ele estava angustiado, porque ele tinha acreditado que a carta anterior, a terceira, e a primeira também, né, que ele fala, pega esse cara que está em incesto sexual e imoralidade e entrega a Satanás. Gente, isso não é qualquer coisa. Ele estava preocupado que talvez ele tivesse pesado a mão, mas ele foi consolado, ele foi confortado. Mesmo um homem como Paulo, ele era vulnerável às aflições dessa vida. E aqui é uma aflição dupla, né? A aflição porque talvez ele achou que ele tinha pesado demais a mão, mas ele estava aflito. E Paulo é o cara que às vezes a gente não se sente à altura dele quando a gente lê, né? Ele foi para o terceiro céu, ele teve um tete-a-tete, um seminário pessoal com Jesus ali, ele fez um monte de coisa. Pregou para todo mundo antigo, a gente fala, nossa, mas eu não... Tipo João Batista, né? Eu não sou digno nem de amarrar o tênis dele. Mas mesmo ele estava vulnerável às aflições dessa vida. E Deus não livrou Paulo de suas aflições e angústias. Esse aqui é o ponto importante. Outro ponto importante. Às vezes é um pouco frustrante quando a gente vai ler a Bíblia e estudar, porque Deus não foi tão claro com algumas coisas, tanto quanto outras, a gente fica meio sem saber por que Deus não livrou. E é muito difícil a gente tentar entender, Deus continua soberano, Ele continua sabendo o que é melhor para mim. Isso é difícil. E que tinha um propósito, e nem sempre vai fazer sentido aquele momento. Mas a gente precisa de buscar força de permanecer fiel a Deus. Isso aqui é muito importante. Isso aqui deveria trazer consolo para nós, porque nesses relatos bíblicos, nesse em específico, né, Paulo sofreu aflições, talvez nesse momento não ajude muito, mas ajuda um pouquinho, ele também sofreu, também pode, Jesus sofreu também, e Deus trouxe consolo para ele. E a sua aflição era fruto de querer saber o resultado da carta. A gente não fica assim, às vezes, a gente vai dar uma exortada em alguém, precisa ter uma conversa difícil, e a gente fica preocupado, nossa, será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou perder relacionamento? Será? O que vai acontecer? Eu preciso falar com o meu cônjuge, o que será que vai acontecer? Será que Deus vai abençoar? Será que a pessoa vai se arrepender? Será que a gente vai ficar uma semana, de repente, sem conversar? Mas uma coisa que a gente vai ver aqui é que o nosso compromisso, em primeiro lugar, tem que ser com Deus. Antes da minha esposa, da Edna, ser a minha esposa, eu respondo por Deus, e eu tenho as minhas responsabilidades enquanto marido nesse casamento. E eu não posso falar de qualquer jeito com ela, porque antes dela ser minha esposa, Deus é o pai dela, e ela tem um sogro e uma sogra. O meu compromisso com o meu bem-estar, com o meu suposto bem-estar, com o que eu acho que eu tenho que fazer, tem que estar abaixo de todos esses itens aqui. E Paulo estava preocupado porque, como o fundador da igreja, o pastor, ele tinha responsabilidades que ele não poderia negligenciar.
E isso deveria servir de consolo para a gente também. De que é possível sim, duas coisas. É possível sim comprarmos brigas difíceis, e se for uma briga necessária para a glória de Deus, vai surgir o efeito sim. Deus vai abençoar. É necessário. E o resultado foi essa alegria com a chegada de Tito. Paulo estava transbordando de alegria com os coríntios, porque em meio à tribulação Deus tinha trazido conforto. Que conforto foi esse? Tito voltou dizendo: a carta que você escreveu deu fruto. Eles se arrependeram. E não foi só um arrependimento, teve muitas coisas mais também. Sua aflição era fruto de querer saber o resultado da carta. Deus não livrou, mas eu estou repetindo aqui. Então vejamos que foi uma consolação tripla. Os coríntios confortaram Tito, porque Paulo tinha elogiado a igreja para Tito, mas ele enviou a Tito, e ele sabia dessa divisão. Então pensa a aflição dele. Espera lá, Paulo falou que está tendo uma divisão, tem gente querendo chutar Paulo dali, mas ele elogiou. Como é que será que vão me receber? Então Tito foi consolado pelos coríntios, porque o resultado foi positivo, Deus abençoou. Tito confortou Paulo na volta, avisando: deu certo. E Paulo confortou os coríntios, escrevendo a segunda carta. Não falo para vocês por condenação, para lá que a gente está vendo aqui. Qual a importância disso? Vocês percebem? Eu fiz de propósito isso aqui. É difícil de ver a seta, ficou meio apagado. Mas ficou um ciclo perfeito. Isso aqui é uma mensagem extremamente importante para você, mesmo você que está acompanhando a gente, seja ao vivo ou gravado online. Não existe cristão desigrejado. Quem vai te consolar sozinho aí no seu canto? Você não é a última bolacha do pacote, o alecrim dourado, o especial. Então vocês percebem a importância que eu mencionei que Paulo escreveu em Efésios, da gente viver em comunidade? Mesmo nos momentos difíceis, nas conversas difíceis, todos serão consolados. Porque o propósito de Deus, para aquela conversa difícil que eu estou mencionando aqui, ou para outras dificuldades da vida, todos serão consolados, todos serão abençoados, ninguém fica de fora. É por isso que Jesus faz o paralelo da gente como seu corpo. Se eu amputar a minha mão, vai necrosar. Não, e muitas igrejas tratam seus membros como membros prótese. Não existe prótese no corpo de Cristo, mas muitas igrejas abusam de pessoas, tratando elas como próteses. Eu encaixo e desencaixo conforme a necessidade, dependendo do tanto de dízimo que você dá ou não, e tantas outras coisas que a gente pode mencionar. Conforme a conveniência, eu te amo mais ou menos. Conforme a conveniência, eu tenho mais ou menos intimidade com você. Conforme mais ou menos, eu te recebo com um sorriso xoxo ou um sorriso. Então, por um lado, eu entendo esse movimento de desigrejados, por toda sorte de abuso, sofrimento que possam ter, mas precisa ser temporário. Existe igreja de sobra. Isso aqui é importante. Ninguém pode ficar de fora, ninguém fica, não existe cristão desigrejado. Compromisso em meio às aflições. Paulo estava preocupado que a situação pudesse piorar, ele estava também, tinha essa preocupação, porque a carta foi dura, de que pudesse vir a perder a igreja, mas nada disso aconteceu, porque ele fez o que precisava ser feito. Ou seja, o nosso compromisso com Deus deve ser maior do que nosso desejo de agradar as pessoas. Vou mencionar o meu casamento de novo. O meu compromisso com Deus, porque eu fiz essa aliança não apenas com a minha esposa, mas diante de Deus, o meu compromisso em cumprir a minha responsabilidade de marido, o meu compromisso de ser bênção na vida da minha esposa, deve ter mais peso do que a resposta que ela pode dar ao meu confronto. Você consegue entender isso? E às vezes a gente fica com medo de confrontar parente, de confrontar amigo, de confrontar cônjuge, porque vai que o meu cônjuge quer se divorciar, vai que a minha família deixa de falar comigo. O que Jesus ensinou nos evangelhos? Quem não estiver disposto a perder pai, mãe, não é digno de mim. E aí o que a gente faz? Com medo de agradar as pessoas, com medo de não ofender e não causar dor e tristeza, a gente nivela. Jesus colocou a régua lá em cima. Se você cobiçar, se você pensar, cobiçar alguma mulher que não é tua, você já é adúltero. Se você odiar o teu irmão, está falando do sentimento que você sente, você já vai responder por homicídio. Jesus elevou a régua. Só que todas as vezes que a gente negligencia isso,
a gente abaixa a régua. Eu mencionei no início o elogio à pregação expositiva que a TIB faz. Todas as vezes que uma igreja deixa de pregar expositivamente, a palavra, aquele trecho é difícil demais, aquele trecho, vai que alguém vai entender, mas dá trabalho, vou ter que ter uma biblioteca na minha casa, no meu gabinete, eu vou estudar. Malaquias capítulo 2 ou 3, Deus dá um confronto duríssimo para os sacerdotes que negligenciam o ensino da palavra, dizendo que vai esfregar esterco no rosto deles. Dani, quantas vezes em encontro de pastores essa palavra foi pregada que você participou? O nosso compromisso com a fidelidade a Deus, a sua palavra tem que ser maior. E isso não quer dizer que a gente tem que falar com as pessoas de qualquer jeito, que eu vou pegar essa Bíblia aqui e falar de qualquer jeito. Não. Mas do mesmo jeito que quando a gente agenda uma consulta médica, a gente confia que o diagnóstico vai ser preciso, porque aquela pessoa estudou 10, 15, 20, 30 anos, como que uma igreja pode negligenciar o ensino para uma congregação que, nesse paralelo com o médico, também espera que o ensino seja genuíno? É disso que eu estou falando. É por isso que a carta de Paulo foi dura. Porque pontos nos is precisavam ser colocados, ajustes precisavam ser realizados, e tem conversa que não dá para ser de qualquer jeito. Às vezes o papo tem que ser reto. E cada vez que a gente, por um medo, por uma preocupação do que pode acontecer, a gente deixa de ser realizado, a gente pode ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Por quê? Porque a gente só pode se arrepender de um pecado quando aquele pecado é exposto para nós como pecado. Cada caso é um caso. Mas o que vai fazer a pessoa compreender o seu estado de pecaminosidade é a outra parte ser usada plenamente pelo Espírito Santo para, com sabedoria, amor, justiça e tantas coisas, nem que preciso desenhar. E tem conversas que precisam ser difíceis. Como é que eu vou exortar uma pessoa que cometeu adultério se eu não posso ofendê-la chamando-a de adúltera? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando dele. Isso aqui é muito importante, eu estou gastando um tempinho a mais nisso, porque eu já tive o privilégio de morar fora, 6 meses fora, de contato com outras pessoas de outros países e culturas, e uma coisa que ficou bem clara para mim, o brasileiro, ele tem aquele migué, sabe o migué? Você pode conversar 4 horas com um brasileiro e no final falar, nossa, eu não sei nada dessa pessoa, falou e não disse nada. E aí, quando a gente conversa com uma pessoa de uma outra cultura, que o compromisso é com a verdade, não de qualquer jeito, mas ser honesta com o que pensa, com o que sente, a gente tem a impressão com o brasileiro que a pessoa é dura demais, ela é bruta. Não gostei. É assim. E o brasileiro fica preocupado, aí como é que eu vou falar? Eu vou de repente, enfeitar as palavras e acaba não dizendo. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar e tomar cuidado. A gente precisa cuidar, sim, da maneira com que a gente fala com as pessoas, isso é bíblico. Mas esse cuidado não pode ser excessivo a ponto de nosso compromisso bíblico ser com o freio de mão puxado. Solta o freio. Busca a melhor maneira de se expressar. Tem conversas que precisam acontecer. Os efeitos da palavra de Paulo. Paulo confessa que sentiu certo arrependimento. Embora fosse apóstolo de Jesus Cristo, ele era sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele chegou a se arrepender no sentido, será que eu devia ter mandado? Isso pode acontecer com a gente. Paulo, o que eu faço na hora que eu tiver esse sentimento? Medite em oração. Se o Espírito Santo testifica em nós que somos salvos, ele com certeza testifica também, não, foi duro demais, eu entendo que você está com frio na barriga, mas era uma conversa que precisava acontecer sim. Precisava acontecer. Mas isso pode servir de consolo. Paulo também passou pela mesma dificuldade. E como igreja a gente pode se ajudar. Na multidão de conselhos tem sabedoria. Você não sabe como ter essa conversa? Converse com o irmão de confiança. Para de repente preparar o ambiente, identificar oportunidades, como é que você fala. E no versículo 9,
entristecidos, contristados segundo Deus. Era como se Paulo tivesse dito: vocês se entristeceram segundo Deus, de maneira que de nossa parte vocês não sofreram de dano nenhum. Ou seja, minha carta não foi dano para vocês, porque ela foi usada para Deus, por Deus, para o arrependimento de vocês. E eu quero ler, porque no 9 está assim, na segunda parte: pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Se a gente ler essa passagem rapidinho, pode dar a entender que Paulo falou o seguinte: ainda bem que Deus entristeceu vocês e vocês se arrependeram, porque daí eu não precisei ir aí dar um tapa em vocês. Se a gente ler rápido, parece que ele está falando isso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando: como a tristeza que eu causei gerou arrependimento, então no fundo eu não causei dano. Eu contribuí para a santificação de vocês. Vocês entenderam isso? Aí volta para o tópico anterior. É por isso que conversas difíceis precisam acontecer. Porque o propósito não é o bem-estar. O nosso propósito é com a santificação da pessoa. Dentre outras coisas. E glorificar a Deus implica isso, em ter conversas difíceis. Então não. A tristeza que eu posso causar no Evandro, se ele vier conversar comigo e eu precisar dar um conselho, se fazer do Evandro um homem melhor segundo Deus, com coração segundo Deus, seja lá o que a gente puder conversar hipoteticamente, vai ser bênção. Por causa disso aqui, 4 tipos de tristeza, 10 a 11. Ele fala de um tipo aqui, mas eu quero fazer uma distinção, tá? Porque pode ter mais tipos de tristeza, mas Paulo fala de uma aqui. Em Gênesis, quando o pecado entra no mundo, há a menção de uma tristeza e sofrimento como consequência de pecado. A gente morre, a gente experimenta luto, a mulher experimenta dor de parto, com o nosso suor a gente vai ganhar o nosso salário. Não é desse sofrimento que Paulo está falando. Em João 16, Jesus promete que no mundo teremos aflições, ou sofrimento e tristeza. Não é disso que Jesus está falando. Por que a gente experimenta uma Suprema Corte que não pune criminosos e pune pessoas de bem? No mundo tereis aflições, também como consequência de pecado. Às vezes a gente pisa sem querer no calo um do outro. Não é disso que ele está falando. Terceiro tipo, existem tristezas e sofrimentos como consequência de nossas escolhas. Se a minha esposa vier conversar comigo no momento errado e eu der uma resposta atravessada para ela, eu vou deixar ela triste. Eu vou ficar triste porque ficou um climão ao longo do dia. Não é dessa tristeza que Paulo está falando. Então a gente precisa saber separar as coisas. Paulo está falando de uma tristeza e sofrimento que vem de Deus. O exemplo mais didático que eu posso dizer é Jó. Jó tinha uma vida tão irrepreensível diante de Deus que é a única passagem na Bíblia em que Deus vai esfrega na cara de Satanás e se gaba. Está vendo aqui, meu filho, aqui? É uma reflexão para vocês. Buscarem orações devocionais. Fazer pergunta: Deus, eu sou um homem do qual o Senhor pode se gabar para os anjos e demônios? Reflexãozinha. E a gente pensa, por que Jó passou por tudo aquilo? A resposta está no final do livro. Depois de tudo que ele passou, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu sei quem de fato tu és. Mesmo Jó precisou passar por sofrimento para entender de fato quem Jesus era. E isso é muito importante para a gente entender. Porque infelizmente é assim que funciona, feliz ou infelizmente é assim que nós funcionamos. Você quer entrar no shape? Você precisa cuidar da sua dieta, você precisa puxar ferro na academia, você precisa correr, fazer exercício físico. Você quer ser uma pessoa culta? Você precisa aprender o que faz uma pessoa culta. De repente, novos tipos de música, peças de teatro, filmes. O que outros países fazem. Isso demanda tempo. Você quer ser uma pessoa mais inteligente? Desenvolver o seu intelecto? Você precisa ler livros, fazer cursos, estudar. E tudo isso dá trabalho. E tudo isso é sofrimento. Quando eu e minha esposa a gente vai treinar, a gente acorda às 6 da manhã, mesmo nesse frio. É sofrimento. Eu queria estar na minha cama, quentinha. Você vai montar uma biblioteca pessoal, é sofrimento. O tempo que você poderia ter gasto, investido em lazer, vai estar ali, quietinho, lendo o livro, todas as páginas, entendendo, assimilando.
Isso funciona em todas as áreas da vida. E na área espiritual não é diferente. Tal qual Jó, Deus ele vai apertando ali algumas brocas de vez em quando, coloca a gente em fornalha, ele vai provando o nosso caráter. Ele precisa, o Espírito Santo, uma coisa que eu mais percebo na minha vida, é o quanto que ele me empurra para fora de zona de conforto. Para quê? Para me expor a situações e expor a coisas dentro de mim que eu nem sabia que estava lá, mas se ele não tivesse me tirado dessa zona de conforto, eu nem saberia que isso ia estar ali. Que foi o que eu mencionei. Como é que a gente vai se arrepender de um pecado se a gente não sabe que a gente peca? Como é que a gente vai lapidar uma outra área da nossa vida se a gente não sabe que a gente está meio desajustado ali? Então o Espírito Santo tem esse propósito. Só que me colocar nessa situação em que eu sou exposto a algo que eu talvez não sou tão bom assim, isso é um tipo de sofrimento. Mas é um sofrimento necessário, que precisa vir de Deus. Para quê? Para o nosso crescimento de santidade, maturidade, a estatura de Deus. Então é um sofrimento necessário. Existe um livro muito interessante, eu gostei bastante do nome, que é sobre Jó. Esse Deus é o meu diabo. O que ele está querendo dizer com esse título? Tem sofrimentos na vida que às vezes a gente acha, e o que o diabo está fazendo? O diabo fica de plantão na nossa vida para perturbar. Não, foi Deus que causou. Foi igual com Jó. Esse Deus é o meu diabo. Um trocadilho do tipo, existem problemas que vêm de Deus, com o propósito de santificar e nos abençoar. Tristeza piedosa produz vida. A tristeza, segundo Deus, é a ferida que cura, é a asepsia da alma, é a faxina da mente. É a tristeza que leva o homem a fugir do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. É a tristeza que leva o homem a abominar o pecado e não apenas as consequências dele. Às vezes a gente fica tão preocupado com o inferno que se esquece que talvez a nossa vida esteja nos levando ao inferno. Então não adianta ficar preocupado com o inferno. Tem um passinho anterior. Qual que é a vida que eu estou vivendo? O que eu estou produzindo? O que eu estou produzindo na minha vida? Estou glorificando a Deus ou não? Falando um pouquinho do arrependimento, porque ele fala que a igreja de Corinto se arrependeu. O arrependimento ele precisa atingir três áreas, ele normalmente atinge três áreas da vida. Precisa. Mudança de mente, Paulo fala isso de metanoia, então abandono de conceitos e valores e adotar os de Deus. Mudança de emoções, quando eu passo a sentir tristeza tristeza pelo erro e nojo pelo pecado. Uma das coisas que dá para a gente perceber se a gente está numa caminhada de santificação ou não, é a nossa mudança de sensação. Nossa, mas antes eu gostava disso, agora eu estou sentindo um nojo. Tá, para e faça a reflexão se esse nojo, se esse alvo desse nojo é algo que Deus tem nojo. Às vezes nem sempre o Espírito Santo testifica para mim de forma clara, né, audível ou por passagem bíblica. Ele testifica em mim com sentimentos que eu não sentia antes. Um ranço por coisas que Deus tem antes. E isso é santo, isso é bíblico, a gente precisa disso. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso é santificação também. E por último, mudança de vontade, que é eu estou indo para cá, agora eu vou para essa direção. E eu trouxe essa observação de Judas, porque Judas passou pelos dois primeiros, se a gente ler o relato. Ele entendeu o erro que ele cometeu e ele sentiu tristeza profunda naquilo que ele sentiu. Só que a vontade dele foi se matar, não foi se arrepender diante de Jesus. E eu faço paralelo com Paulo, com Pedro, porque Pedro sentiu uma tristeza tão grande quanto a dele. Eu choro todas as vezes que eu leio aquela passagem que, depois dele ter negado Jesus 3 vezes, o olhar dele e de Jesus trocam e ele se sentiu amado por Jesus. Para mim não tem diferença nenhuma quando eu leio assim, a tristeza que Judas sentiu e a que Pedro sentiu. Só que Pedro se tornou quem se tornou. Arrependimento. Ou seja, o arrependimento é mais do que um sentimento de culpa e receber perdão. Tem que ter essas mudanças, tem que ter mudança visível. E Paulo escreve aqui que a mudança na vida da igreja ela foi visível. Já estou caminhando para o final. Que são essas 7 evidências aqui. Ele evidencia no versículo 11. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de terem sido entristecidos. Que defesa, que indignação. Cuidado, preocupação com Paulo. Defesa,
de Paulo. Se tinha divisão, eles estavam questionando o ministério de Paulo, agora estão defendendo ele de maneira pública. Indignação com o que fizeram com Paulo. Temor de Deus entre... Não, está errado, eu escrevi de Deus entristecer o Espírito Santo. Deles entristecer o Espírito Santo. Saudades de Paulo. Zelo pelo nome e reputação de Paulo. Desejo de punir o culpado. A gente precisa resgatar isso, o desejo de punir o culpado, e não só abafar, amar. Então veja que arrependimento tem fruto visível sim. Se a gente analisa a árvore pelos frutos, Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7. A gente tem que perdoar. Mas dá para a gente medir se esse perdão levou arrependimento ou não. Essas são só palavras. É o que a gente precisa entender aqui. O motivo da carta severa, e aqui é muito bonito, porque não foi para que a igreja disciplinasse aquelas pessoas, ou porque ele estava ofendido e queria que vingassem ele, mas para que fosse manifesto o cuidado que vocês têm por nós. É como se fosse um teste. Paulo escreveu para testar o amor deles. A gente fala, como assim testar? Todas as vezes que a gente exorta alguém, no fundo é um teste, não porque eu estou testando a pessoa, mas porque o resultado dessa exortação é de 2 a 1. Ou a pessoa se submete, se arrepende, ou ela se rebela e se permanece endurecida diante do pecado. Então, todas as vezes que temos uma conversa difícil, ou que Deus tem essa conversa difícil com a gente, é um teste. Até que ponto temos um compromisso de crescer em santidade, de glorificar a Deus? Ou até que ponto não? Minha vida, eu vivo do jeito que eu quero. O que é tão mencionado aqui na Bíblia? A questão de mordomia. Até que ponto eu sou um mordomo de Deus? Não, isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser porque isso aqui é meu. Submissão ou rebelião? Alegria de Paulo, alegria e confiança de Paulo. Ele vai mencionar nesses versículos um entranhável afeto, não estranhável afeto. E é entranhável porque no Oriente Antigo se acreditava que a sede dos sentimentos eram as entranhas, as tripas. Então, no fundo, para ajudar vocês, o que Paulo está dizendo é: eu amo vocês de todo o coração, na linguagem de hoje, que a gente diria. E mais importante, olha a importância de você ter conversas difíceis que levam ao arrependimento. Essa alegria dessa notícia deu a Paulo confiança para continuar essa carta e dizer o que ele precisava dizer. Que era o quê? Nos capítulos 8 e 9, ele vai falar sobre responsabilidade com os necessitados. E no final, do 10 a 13, ele vai denunciar os falsos apóstolos. Então veja a importância da conversa difícil que Paulo teve. Deu a oportunidade dele ir além, dar um passo além nessa caminhada cristã que a igreja estava tendo. De falar sobre os necessitados. E a Bíblia como um todo fala, sim, sobre o cuidado com o que eu chamo de quarteto da vulnerabilidade, o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Mas mais importante, denunciar os falsos apóstolos. Esses capítulos, essa carta não teria sido escrita se o fruto da carta severa teria sido rebelião, a escolha por eles terem vivido da maneira que eles quisessem, em pecado. Para que denunciar se eles querem viver daquela forma? Jesus nos ensina, não dê pérolas aos porcos. Ele ia simplesmente, tá bom, tchau. Está vendo? Então, muitas vezes, o nosso medo, a nossa preocupação em ter uma conversa difícil, ela é um ponto cego em nossas vidas. Porque a gente não está enxergando o que Deus pode fazer em termos de crescimento espiritual, de santidade, de compromisso com a palavra e tantas outras coisas. A gente pode sim impedir que bênçãos de Deus aconteçam em nossas vidas, em nossos casamentos, famílias, igrejas, porque a gente se recusa às vezes a ser um canal de Deus de bênção para aquele momento ali. Então, uma lição aqui também é de amarmos o nosso pastor ou os nossos pastores. Às vezes uma igreja, Nicodemos, tem problemas, mas nem sempre a culpa é do obreiro ou do pastor. Antes de colocar a culpa dos problemas de sua igreja no pastor, pense na possibilidade de a culpa não ser realmente dele. Muitas vezes o pastor é fiel e está fazendo o seu melhor. Essa carta aqui também é um abraço para os pastores de hoje. No caso, a questão aqui não era um problema de Paulo enquanto pastor, fundador de igreja, disciplinador e tantas outras coisas. Era a igreja que precisava ser disciplinada.
E às vezes é tão fácil a gente olhar para uma situação que está acontecendo. Não tem pastor, não tem direção aqui, o que está acontecendo? Então, amor, misericórdia, buscar entender o que está acontecendo. Chegamos ao final, eu quero listar com vocês algumas lições que a gente pode pegar desse capítulo 7. Primeiro, o verdadeiro amor não desiste de pessoas. Paulo escreveu 4 cartas, mandou Tito, foi pessoalmente, e mesmo quando ele poderia ter buscado justiça contra aquele que ofendeu a ele, outras coisas, ele amou. Ele buscou a maneira mais sábia e bíblica possível para ser canal de bênção e crescimento e maturidade na vida daquela igreja. Segundo, o amor persiste, insiste, é fiel a Deus e busca reconciliação. O que Paulo vai escrever no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios? O amor tudo sofre, tudo suporta, tralalala. É isso. Ele está vivendo aquilo que ele ensinou. Não há vingança, mágoa ou ressentimento em Paulo, mas alegria com arrependimento e as boas notícias. Perceba que eu não estou dizendo que Paulo não sentiu essas coisas, ou o desejo dessas coisas. Mas o que ele fez não foi dar voz a isso. Ele se alegrou com o arrependimento. É por isso que a gente tem conversas difíceis com quem amamos, ou com quem Deus ama. Porque o nosso compromisso tem que ser com o destino eterno dessa pessoa, e não com o que supostamente eu estou sentindo de desconforto, ou raiva, ou qualquer outra coisa. Paulo viveu o perdão e o ministério da reconciliação. Ele não era um apóstolo da boca para fora. A vida dele era a prova irrefutável do que ele ensinava. Ele vivia o que ele ensinava e ele ensinava o que ele vivia. É isso. Ele não podia ser acusado de hipócrita de nenhuma forma. Não podemos esperar o pior das pessoas ou tirar conclusões precipitadas. Paulo não esperou o pior. E quantas vezes a gente não espera o pior das pessoas? Minha esposa é assim mesmo, né? Para que eu vou falar? Vixe. Desculpe, isso é uma expressão de ódio ao cônjuge. Precisamos aprender a lidar sabiamente com a tristeza e o sofrimento que vem de Deus. Essa semana eu recebi uma notícia que para mim foi meio agridoce. Era uma resposta que eu estava esperando e buscando há 7 anos. Mas veio com aquele vírgula, mas. E esse vírgula mais me deixou tão triste, me deixou tão mal. E eu passei ontem o dia conversando com a minha esposa, falando, pera lá, você está vendo tanta coisa aqui, eu recebi a bênção e não consigo ficar feliz? Talvez eu precise orar e meditar. E hoje o Marcão também confirmou tudo que estava aqui. Ele me deu carona aqui hoje. Não, mas olha, ele nem sabia o que tinha acontecido. Respirar um pouquinho. Não tem problema, às vezes, a gente puxar o freio de mão, parar e deixar a poeira sentar. Deus usa pastores para corrigir os rumos de igrejas que se desviam dos caminhos bíblicos. Paulo vai escrever, acho que é aos Efésios, sobre o chamado profético, que ele tem 3 funções, para exortar, edificar e consolar. Aqui eu estou falando de pastores, né? Mas existe isso, de corrigir os rumos, e precisa de correção. Mas também não é a correção de qualquer jeito e não é feito de qualquer jeito. A gente precisa entender que isso é importante, sim. O chamado pastoral não é de entretenimento. Essa carta de Paulo, a terceira aqui, não foi de entretenimento, não foi para fazer ninguém rir ou se sentir abraçado. Se tem algo que eu posso dizer para vocês pelos meus estudos, é que Paulo, muito provavelmente, deve ter desenhado certinho quais eram os juízos de Deus que cairiam sobre eles, se eles seguissem naquela direção que eles estavam seguindo. Isso não é fácil de fazer. E isso também não é fácil de ouvir e receber. Não é fácil. Mas o compromisso de Deus também não é com o nosso bem-estar. O compromisso de Deus é com o nosso destino eterno. Por fim, quem produz a mudança de coração ou no coração é Deus. Eu posso falar, abrir a Bíblia quantas vezes eu quiser com a minha esposa ou com meus futuros filhos. Quem abençoa, quem santifica, quem capacita e faz tudo é o Espírito Santo. Eu não consigo na marra pegar ela pelos ombros e dar um chacoalhão, mas aí dá vontade, né? Pegar essa Bíblia desse tamanho, mas... Então é uma responsabilidade dupla que a gente tem de intencionalmente nos permitirmos ser usados por Deus a todo momento
enquanto a gente entende e descansa que é Ele que faz a obra. Eu brinco que eu sou só mais uma ferramenta na grande caixa de ferramentas de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por ter enviado seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Por conta da obra dele na cruz, a gente tem uma segunda chance de glorificar o Senhor, de viver uma vida que o alegra, que o glorifica. Fico triste, porque ele precisou morrer, mas obrigado porque ele precisou morrer. Senhor, não desiste de nós. Nos perdoa todas as vezes que nos rebelamos contra o Senhor, que a gente chutou o balde, que a gente deixou de cumprir princípios bíblicos, deixou de amar as pessoas como convém, porque a gente não soube lidar com o sofrimento, a gente não quis lidar com o sofrimento, a gente se recusou a seguir a direção que o Senhor estava colocando diante de nós. A gente se recusou a tomar a decisão que o Senhor já disse que deveria ter sido tomada em sua palavra, o que a gente sabia, enfim. Quantas vezes a gente não se rebela contra o Senhor? Nos dizemos, reconhecemos que o Senhor nos comprou com teu sangue, mas a gente não vive como se fossem teus servos e escravos, e que o Senhor tem poder sobre nossas vidas. Vivemos de maneira rebelde muitas vezes. Dizemos Senhor, Senhor, mas a gente não vive como se o Senhor fosse Senhor de fato. A gente vive de qualquer jeito. Tiramos o Senhor de sua posição de soberano em nossas vidas e o transformamos num gênio da lâmpada para realizar nossos desejos, mimos e agrados. Nos perdoe, tem misericórdia de nós. Se a gente é insistente em nossos pecados, eu oro para que o Senhor seja ainda mais insistente na nossa santificação, compromisso com a nossa transformação. Use quem for necessário para abrir os nossos olhos, tocar o nosso coração e nos ajudar a crescer. Não vale a pena pagar para ver e ser condenado ao inferno quando a gente pode muito bem se render diante do Senhor. Fica com a gente. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.